É só para o telespectador poder acompanhar, né? Deputado, o senhor ainda não havia chegado, eu mencionei que 22.604 servidores públicos efetivos do Estado foram nomeados pelo governador Cid Gomes ao longo da sua gestão. E em atividades, todas são importantes, é verdade, mas em atividades que realmente cada vez mais a sociedade, a população nos cobrava, que é o professor, que é a atividade de segurança pública, não só o policial militar, mas o delegado. Enfim, são vários concursos públicos que foram feitos a agentes prisionais, enfim, lá na própria Secretaria da Fazenda. Como? Defensores públicos, vários foram feitos. Lá no Ministério Público também foram feitos 2 ou 3 concursos, e por aí vai. E o Estado hoje, por exemplo, o seu gasto de pessoal como proporção da receita corrente líquida, ele vai sair de 48,9, 49 para quase 53, só para que o telespectador possa ter uma ideia da dimensão que o Estado acabou consumindo da sua capacidade de investimento, 4%, e foi um compromisso do governador Cid, de realmente propiciar, porque esse aumento se reveste de 2 maneiras. Primeiro, pelo aumento do quantitativo, e segundo, pelos aumentos salariais, que muitos a interpretam como pequenos, e é legítimo essa interpretação. No entanto, não existe nenhum estado no Brasil que dê aumento salarial todo ano. Nenhum. O único que tinha era o Mato Grosso, ele não conseguiu aguentar, parou em 2011 ou foi em 2012. Portanto, o Ceará é o único estado no Brasil que todo ano reajusta, pela variação da inflação, o salário do servidor. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e não tenho reajuste todo ano. Só para que as pessoas possam fazer uma comparação. Aliás, o Ceará também é o único estado no Brasil onde o servidor não paga ao atendimento de saúde. Pode falar, o LICEC só dá uma consulta por mês, né, para fazer determinadas cirurgias, tem que passar por isso e por aquilo, compreendo, e é verdade o que é dito. No entanto, no Ceará, o servidor público ele não paga contribuição de saúde. Até aqui na Prefeitura de Fortaleza, o servidor já paga 3% para ter acesso ao IPM. E isso são valores, e com um agravante, os 120 milhões que são despendidos no atendimento de saúde do servidor, pela regulamentação da emenda constitucional 29, que é a emenda da saúde, gasto de saúde com o servidor não pode ser contabilizado como gasto de saúde. Até 2012 podia, de lá para cá não pode mais. O que demonstra, portanto, o compromisso do Estado. Mesmo assim, ele continua fazendo esse tipo de investimento, porque eu não acredito em sucesso de administração pública que não tenha no servidor público o seu sucesso também. Então, é fundamental isso acontecer, e quando eu falo servidor, eu falo em qualquer nível, do desembargador ao deputado, ao servidor, que todos eles contribuem, porque, afinal de contas, nós somos pagos para fazer esse atendimento, para prestar esse serviço à população do Estado do Ceará. E esse aprimoramento, cada vez mais, na análise da proposta orçamentária, que é onde você traduz as suas prioridades. Às vezes, no discurso, você tem uma prioridade, às vezes o político faz muito isso, você fala de uma determinada prioridade no discurso, mas você exerce essa prioridade na sua execução, é lá no orçamento, onde você vê o volume de gastos que estão lá alocados, e é por isso que essa peça, no Brasil, ainda não foi tão descoberta como relevante, que é a peça orçamentária, mas no mundo inteiro, o orçamento é a instância, deputado Roberto Mesquita, é a instância onde realmente as pessoas vão atrás para identificar se aqueles compromissos, por exemplo, de campanha, estão lá consignados para o cumprimento das tarefas que foram acordadas durante o período eleitoral. Por isso que, às vezes, eu me empolgo, porque realmente é nessa instância onde a gente cabe, o servidor vem buscar também, muitas vezes, aqui na comissão, a conquista dessas ações que aí estão. Mas, enfim, eu quero terminar minhas palavras dizendo que o Estado tem um orçamento aí bem especificado, ele separa o que é tesouro, o que é outras fontes, ele demonstra várias das ações que já estão comprometidas, inclusive para o exercício de 2015. Depois ainda vai vir aí o PPA para o ano, para fazer para os próximos 4 anos do governador Camilo. Então, são peças, né? O sistema de planejamento ele começa na LDO, vem para o orçamento e para o do PPA. São fases, né, que interrelacionam e que mantêm, portanto, a coerência do exercício dessas ações que o setor público deve efetivamente manter. E a Secretaria de Planejamento tem sido realmente uma gestora importante, agora nesses 4 anos, sob a liderança do secretário Eduardo, tem prestado
com certeza. Tem conversado com muitas pessoas, tem atendido muitos segmentos, e, aliás, o setor público tem que ser aberto mesmo. E quanto mais ele se abre, mais ele se aprimora. Porque, às vezes, as pessoas, o serviço público tenta se fechar, com medo, muitas vezes, de ouvir a crítica, e esse foi o avanço que o judiciário está tendo, é o avanço que nós estamos tendo, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com essas coisas, e é o que eu aprendi na minha vida, e é por isso que eu estou compartilhando aqui com todos vocês, mas com certeza são 23 bilhões, quanto é que está aí? 22 e quanto? 3,6. 23,6 bilhões, um Estado que ainda é o quinto Estado mais pobre, mas que aumentou a sua participação na economia brasileira de 1,8% do PIB para 2,2% do produto interno bruto, ainda é pequeno, mas é um avanço extraordinário você caminhar esses 0,4 pontos de percentual na economia brasileira, pouco, mas é um avanço importante para que o Ceará possa crescer, gerar mais recursos, gerar mais ações, mais atendimentos à população do Estado do Ceará. Eram essas considerações que eu queria fazer. Também, deputado Mauro, não havendo mais ninguém para fazer colocação, pergunta, já fez. Eu passo a palavra para o secretário para já fazer as últimas respostas e as considerações finais. Ok, meu caro presidente, deputado Lula, fazer então aqui um aparato geral para que a gente possa pontuar as colocações que foram feitas por todos. Eu vou pedir licença para poder começar, pegando um gancho no que o doutor Araújo falou, que chamou o deputado Mauro de nosso senador moral. Eu quero dizer que no ano de 2014, os meus 2 votos majoritários no que tange ao Estado do Ceará, ao governador e ao senador, votando para o governador, no governador eleito Camilo Santana, e para o Senado, no atual deputado Mauro Filho, eu ganhei os 2 votos. Eu ganhei meus votos, certo? E acredito que o senador moral, pegando o gancho do doutor Araújo, Mauro Filho, saiu da campanha, meu caro deputado e amigo Mauro, muito maior. Apesar de não ter saído com o mandato de senador, você saiu muito maior e você, além da campanha, aqui nesse momento específico, qualifica, obviamente, o nosso debate e a sua presença é muito bem-vinda aqui pela sua inteligência, sua eloquência e sua competência. Bom, eu vou começar aqui pela Ritinha, e vou pegar um gancho no que o deputado Mauro falou, apenas, deputado Mauro, para que a gente possa fazer aqui algum detalhamento do que o deputado muito bem colocou. Eu mencionei, quando o deputado não havia chegado, que nós temos 140 mil servidores públicos do Estado, 76 mil inativos, entre aposentados e pensionistas, e 64 mil efetivos e ativos. Esses 64 mil, 22.604 foram nomeados pelo governador Cid Gomes. Significa dizer que, para mais de 1 em cada 3, mais de 1/3 dos servidores nativos hoje no Estado foram nomeados pelo governador. Detalhando um pouco, o que o senador falou, do que o deputado Mauro falou, são 6.067 profissionais da área de segurança pública, são 3.737 profissionais da área da saúde, nos professores, colaborando determinantemente com a Secretaria da Educação, foram 3.458 professores nomeados, além dos 1.226 agentes penitenciários, 157 defensores públicos que foram mencionados aqui também, do ponto de vista da assistência à justiça. Então, meu caro líder Sarto, meu caro deputado Roberto Mesquita, meu caro presidente Lula Moraes, o que o deputado Mauro falou, a gente também encontra guarida quando a gente vai ver, eu vou pedir a licença de recordar o número que eu mencionei aqui, da evolução, meu caro líder, da receita corrente líquida do governo Cid Gomes. Eu mostrei aqui que a evolução da receita corrente líquida do Estado cresceu da ordem de 160% ao longo do governo Cid Gomes. E olha só como é parecido, apenas perde, para o quanto foi ampliada a folha de pagamento do Estado, que o governador recebeu com uma folha de 2,96 bilhões de reais e agora, no último exercício, vai para 8,2, significando que a folha de pessoal cresceu 182,7%. Receita corrente líquida, fruto, meu caro deputado Mauro, a sua competência, o seu trabalho aqui, já destacado por mim quando estava mencionando do assunto, à frente da Secretaria da Fazenda, 160, e o governador gerou de benefícios, ampliando a folha de pagamento do Estado, 182,7. Ultrapassando o limite que eu tinha mencionado, o deputado Mauro falou, simbólico dos 50%, atingindo agora os 53%,
neste ano. Eu, do ponto de vista, Ritinha, da relação do FOASPEC, só tenho o que agradecer. Para vocês, a relação com vocês, todos viraram queridos amigos meus. O debate, ele é sempre importante, porque a gente tem efetivamente que está defendendo, eu entendo perfeitamente o ponto de vista de vocês. Eu gostaria que a gente pudesse ter avançado mais, assim como a gente avançou na questão da Previdência, que eu já mencionei, já detalhei a reforma que o governador Cid fez na Previdência. Por exemplo, pegando o gancho que o deputado falou, na questão do ISEC. Tanto que eu tentei que a gente implantasse um sistema que fosse mais didático. Eu fiz uma proposta, meu caro líder Sarto, para que a gente partisse do seguinte pressuposto: não se diminui 1 centavo a receita que o ISEC tem a partir de hoje. A gente apenas passa a implantar o sistema da coparticipação. Para quê? Para que a gente possa ter uma relação mais didática no uso do sistema. Para que, quando o deputado Lula Moraes precisar utilizar, e realmente precisar, o sistema esteja à disposição para atendê-lo de imediato. Não precisando perder tempo comigo, que estou utilizando o sistema, mas não tenho, na verdade, uma necessidade. Estou fazendo por um excesso de zelo, vamos dizer assim. Foi uma reforma que poderia ter provido aos mais de 140 mil, nós temos mais de 140 mil carteirinhas ativas no ISEC, que eu não vou falar aqui da série do que foram ampliados, militares, enfim, tudo os outros, poderia prover um sistema de muito mais qualidade, assegurando o orçamento que já está devidamente garantido. Doutor Araújo pontuou a questão aqui da independência relativa. Sua explanação foi demais rica e agregou um valor muito especial a essa nossa audiência pública. Eu queria apenas fazer uma pontuação acerca desse assunto, doutor Araújo. Eu entendo que ela é, sim, uma independência relativa, mas absolutamente equilibrada com o Poder Executivo também. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá a regra do jogo para toda a elaboração da Lei Orçamentária Anual, ela trata de modo absolutamente igual qualquer um dos poderes. Então, isso faz, no meu entender, que a gente tenha uma relação absolutamente equilibrada, igualitária, como, aliás, não poderia, né, deixar de ser diferente. Acredito que o governador Cid Gomes teve uma relação absolutamente saudável, minha cara desembargadora, com todos os chefes do Poder Judiciário, e, obviamente, destaco aqui o presidente Gerardo Brígido, uma pessoa que eu acredito que dispensa qualquer comentário, faz o belíssimo trabalho que ele faz e que lidera à frente do judiciário cearense. Então, eu acredito que o governador teve uma relação muito saudável com todos os chefes do judiciário e com o judiciário como um todo. E, minha cara desembargadora, apenas pontuar 2 questões que a senhora muito bem também mencionou. Uma com relação aos municípios, né, como é que ficam, como é que a gente pode melhorar, é uma questão que, na questão política, né, pois que é uma seara que eu nunca fui candidato a nada, nunca fui detentor por consequência de nenhum mandato eletivo, mas tem uma visão desse aspecto de que passa pela questão da novo compartilhar da Receita Tributária Nacional, mas entendo e respeito com bastante firmeza todos os que pensam diferentes. Acredito que as estruturas pingadas e picadas em 5.570 municípios do Brasil, elas não são o ideal do ponto de vista administrativo. Respeito firmemente quem pensa diferente, mas entendo que essa divisão cada vez mais, essa fragmentação cada vez maior do Estado geral, no caso do nível municipal, não é o ideal. Se você for analisar um mapa e você vê a divisão geográfica do Brasil, o município, quanto ele é menor, é porque a região é mais rica. Os municípios maiores, normalmente, são regiões que não têm tanta pujança econômica. Então, as mesmas estruturas, enfim, não adianta a gente entrar nesse detalhe, mas do ponto de vista do raciocínio geral, eu sou contra essa divisão de um mesmo bolo em fragmentos maiores. E o que nós temos que fazer, a senhora mencionou aqui, como é que a gente não pode fazer mais nada? A gente tem que crescer, não tenha dúvida. A gente tem que trazer cada vez mais siderúrgicas para ampliar 12% o PIB total do Estado, 48% o PIB industrial, que é o caso da siderúrgica. A gente tem efetivamente que crescer para poder gerar mais riqueza e distribuir melhor.
né? A gente tem que ter um gasto cada vez com maior qualidade, né? Um gasto cada vez mais discutido com a participação da sociedade e cada vez mais rigor, um rigor que seja um rigor também numa relação que eu entendo que o termo, novamente, é salutar, entre o sistema de controle interno e o sistema de controle externo, para que os gestores tenham uma total segurança e não optem por não fazer, porque em muitos casos, meu caro líder, deputado Sarto e Roberto Mesquita, e meu caro deputado Roberto Mesquita, o gestor opta por não fazer, por receios, certo? Então, isso quem perde é a população. Então, feitas essas ponderações, eu agradeço a todos pela oportunidade. Meu caro amigo deputado Mauro, Ritinha bacana, que é o nome com que a Ritinha efetivamente é conhecida, uma cara amiga, meu caro deputado Roberto Mesquita, meu caro líder deputado Sarto, presidente Lula Moraes, desembargadora Vilaua, meu caro juiz doutor Araújo, a todos aqui presentes, a todos os nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. E eu encerro dizendo e acreditando perfeitamente, firmemente nisso, que momentos como esse, meu caro presidente Lula Moraes, eles vêm ao encontro de um grande objetivo nosso, que é um momento de tomada de consciência coletiva. Porque, às vezes, quando a gente está analisando a nossa situação específica, a gente não consegue analisar e olhar o todo, porque a gente está muito preso aos nossos aspectos e às questões que nos dizem respeito em específico. E essa tomada de consciência é o momento que é um pré-requisito para que a gente possa ter cada vez mais elevado o nosso nível de consciência. Nós temos que ter cada vez mais e caminhar no sentido de elevarmos o nosso nível de consciência, como diz internacionalmente, me ensinou o deputado Mauro, olhar a big picture. Temos que olhar o contexto geral, que aí a gente vê como é que a gente está inserido, qual é a nossa contribuição, mas também considerando todas as outras nuances do Estado. Essa maneira da gente continuar construindo cada vez mais uma sociedade igualitária, plural, né, em busca do crescimento, da melhoria da qualidade de vida e em busca da felicidade, que o que interessa aqui para todos nós na Terra é sermos felizes. Assim, desejo um excelente Natal a todos e um 2015 cada vez melhores para todos que nos assistem, nos veem, para si e para todas as suas famílias. Muito grato pela atenção. Tudo bem, secretário. Alguém deseja fazer alguma colocação final, alguma consideração? Pois não. Como secretário este ano. Pode ser que ele retorne para o ano como secretário. Bom, gente, a todos, senhoras e senhores, nós agradecemos a oportunidade. Nós estamos vendo aqui, vimos que o Ceará é um estado que tem pujança. Eu dizia aqui para o secretário, Mauro, deputado Mauro, que há perspectiva de quando a CSP estiver funcionando completamente, ou completamente não, pela metade, porque esses 3 milhões de toneladas de aço é a primeira parte da capacidade dela, que a capacidade dela... Ela vai para 12. Pronto, então ela tem potencial bem maior. Mas ela crescerá o nosso produto interno bruto a partir de 2016, quando vier a funcionar, em torno de 12%. 12% ou 12 bilhões de reais. Então nós estamos aqui, desembargador, olhando para um espaço tão curto, do ponto de vista do crescimento econômico, que nos permite pensar que as coisas, sem dúvida nenhuma, no Ceará estarão melhores do que na maioria dos estados brasileiros. É a única siderúrgica em construção do mundo, é a nossa. Estive perguntando recentemente. Refinarias, só quem está construindo refinarias no mundo é o Brasil. Então, nós estamos potencializando, sedimentando expectativa real de crescimento econômico e de desenvolvimento. Portanto, eu acho que esse é o final da nossa audiência, agradecendo a todos e a todas, aproveitando a oportunidade, desejando ao secretário também e a todos aqui presentes, se não nos vermos mais, um Feliz Natal, um bom Ano Novo e, quiçá, um ano de muita alegria para todos nós e com muita chuva, desembargadora. Um abraço, obrigado.